que fazer isso? Por que isso é o mais importante? Se na igreja o mais importante é Jesus, da mensagem de Jesus, o mais importante é a sua morte e ressurreição. Esse é o ponto principal. Mas é claro que as outras coisas também são importantes, mas esse é o grande auge da sua obra, e é isso que nós vamos falar e ler hoje. Vamos falar sobre o Cristo crucificado. E eu vou ler um texto comprido. Estou gostando de ler texto comprido aí. Nós vamos em Marcos 15, do 21 até o 41, que é exatamente a passagem da crucificação de Jesus, quando ele é crucificado. E aqui tem tanto detalhe que a gente vai só passar assim, mas você verá a grandeza, a profundidade daquilo que aconteceu com Jesus. Cada detalhe da morte de Jesus demonstra o controle e o cuidado de Deus para que ele testemunhasse a respeito da sua glória. Acompanha comigo. Diz assim: constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre ele sortes, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. E por cima dele estava escrito a sua acusação: o Rei dos Judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, ou malfeitores, um à sua direita, o outro à esquerda. Cumpriu-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, pondo numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se Elias virá tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, o expirou. E o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José e Salomé, as quais também o serviam e o seguiam quando estava na Galiléia. Muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. Amém? Esse texto, comprido, Você viu muitos detalhes. Ele tem várias coisas a respeito de Jesus, vários aspectos dele. E o primeiro, e tão interessante, é que Jesus aqui é retratado como aquele que é fraco. De fato, Jesus é fraco. A primeira coisa que aparece aqui é que Jesus não conseguiu carregar a sua cruz. Então ele está caminhando, ele está andando para o Gólgota, e eles precisam constranger, literalmente obrigar o Simão Cirineu a fazer isso. Então, o primeiro personagem que aparece aqui, depois, claro, de Jesus, é o Simão Cirineu. Jesus já estava fraco. No verso 15 de Marcos 15, é dito que ele já tinha sido açoitado. E um detalhe interessante é que já alguns morriam pelo açoite. E hoje que nós sabemos sobre bactérias e coisas do tipo, alguém que fosse apenas açoitado, dificilmente, pelo menos no modo que Jesus foi, conseguiria se recuperar, sem talvez pegar uma infecção ou algo assim. E então ele já está fraco, enfraquecido. Jesus provavelmente era um homem forte, saudável, e por isso ele não morreu no açoite. Mas para carregar a cruz, ele não tinha tanta força. E aí vem Simão, o Cirineu, e diz aqui que ele vem do campo. Ele vem do campo, ele não estava envolvido, E ele é obrigado a carregar a cruz. Tem uma lição sobre este homem, sobre o Cirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz na sua fraqueza. Qual que é a lição? Gente,
Marcos está escrevendo esse evangelho e possivelmente Marcos foi o primeiro a escrever. Ele está escrevendo 30 anos depois. Agora imagine uma situação. Tenta você lembrar de coisas que aconteceram há 30 anos atrás. Eu não preciso muito tentar porque eu ainda era criança, tá, pessoal? Mas você que tem um pouco mais de idade, 30 anos. Não, pensa aí, 15 anos, 20 anos. Gente, eu não lembro direito nem o que eu comi ontem, mas é 30 anos atrás. Como que ele vai lembrar que o Cirineu, né? O Cirineu era o Simão, e de fato era Cirineu. E pior ainda, ele vai dizer pai de Alexandre de Rufo. Na verdade, melhor, né? Sabe o que isso quer dizer? Muito provavelmente, Marcos conhecia aquele homem. E o modo como ele fala, olha, ele é pai de Alexandre de Rufo, está querendo dizer que a igreja conhecia aquele homem. O que isso quer dizer 30 anos depois? Bom, é simples, que aquele homem se tornou conhecido. Ele que estava caminhando, voltando do campo, indo embora para casa, para ele era um dia qualquer, né? Mas para a humanidade era a mudança do mundo. Ele carrega a cruz. E até em Romanos 16, 13, tem novamente o nome Rufo ali. Nós não temos certeza, mas alguns até atribuem esse Rufo a ser o filho de Simão. Provavelmente, do modo como Marcos escreve, Alexandre e Rufo eram conhecidos. Por quê, gente? Porque é muito possível imaginar que ele se tornou um cristão. Interessante, né? Aquele que carregou a cruz de Jesus na fraqueza se torna um seguidor de Jesus. Jesus, ele se doa tanto e ele se entrega tanto de uma maneira tão graciosa que ele não tem força nem para carregar a cruz. Mas aquele que o ajuda provavelmente é constrangido. Aí me faz lembrar 2 Coríntios 5,14, que o amor de Cristo nos constrange. E a palavra constrange ali é uma espécie de uma força coercitiva, quando você é levado a fazer algo por alguém, por constrangimento num bom sentido. Talvez seja isso que aconteceu com Simão Cirineu. Mas na fraqueza de Jesus, o texto também indica no verso 22, o segundo, que ele foi levado ao Gólgota. Jesus não manda mais nem em si mesmo. Então, ele não consegue carregar a cruz e ele é levado pelos outros. Por quê, gente? Porque ele se entregou de modo completo. Aliás, tem um detalhe no Gólgota, né? Nós vemos aqui a imagem que a gente escolheu, é um monte bonito e bacana, né? Mas o Monte Gólgota, você viu que Marcos, ele explicou o que significa, que é caveira. É um monte que foi sendo derrubado dos lados, alguma coisa assim, e ele, por conta de artificialmente estar sendo mexido, ficou uma cara de caveira. E por isso que deram o nome de Monte Caveira, por conta da coincidência, por assim dizer. Era um monte fora de Jerusalém. Jesus não foi crucificado dentro de Jerusalém. Ele é o sacrifício perfeito que deveria ser feito no templo, mas de fato foi fora. E tem um detalhe nesse monte, que ao redor dele tinha lixo. Era o lixão da cidade. Jesus foi crucificado no lixão da cidade. O lixo não era no monte, mas claro que no vale ali, nos locais mais baixos ao redor, naquele monte que parecia uma caveira. Os romanos gostavam de deixar crucificado ali, porque quem passava de longe já via, né? Mal sabia eles que hoje tem vários locais bem altos, né? Bem altos, que indicam não uma vergonha, mas a soberania de Jesus. Mas esse é o Jesus fraco, ou que se tornou fraco para nos fazer filhos de Deus. Que coisa maravilhosa, né? Ele foi levado a esse monte e foi tratado e foi contado entre o lixo, vamos dizer assim. Mas ele fez isso por mim e por você. Teria várias outras coisas para dizer. Nós podemos anotar que repartiram as vestes de Jesus, lançaram sorte sobre as vestes para ver quem o levariam, e assim a palavra de Deus vai sendo cumprida. 2 Coríntios 13, 4 diz que ele foi crucificado em fraqueza. Isaías 53 fala que ele levou as nossas dores e por meio das suas feridas, das suas pisaduras, nós fomos curados. Aqui está sendo cumprido o Salmo 22, 18, que fala que repartiram as suas vestes, mas lançaram sorte sobre a sua capa. É interessante isso, né? Jesus foi crucificado em fraqueza.
E isso já seria suficiente. É saber que ele se entregou completamente. Mas o que isso quer dizer para mim? Bom, no final de 2 Coríntios 13, ou melhor, 2 Coríntios 13, que é o final da carta, ali no verso 4, 5, depois eu gostaria de te convidar a ler, porque Paulo faz essa jogada entre a fraqueza e a força de Jesus, e a nossa fraqueza e a força de Deus em nós. Então, assim como Jesus foi crucificado em fraqueza, nós também podemos ter um ministério em fraqueza, em dificuldade, em luta. Mas como o poder de Deus atuou sobre Jesus, o poder de Deus vai atuar sobre nós também. Mas tem uma imagem ou uma ilustração que eu acho fantástica, lá em Apocalipse 5, os versos 5 e 6, em que João pergunta, quem é este, né, que pode abrir os selos? E alguém diz, ele é o leão da tribo de Judá, que é sinal de força, sinal de grandeza, o leão. E aí quando ele olha, ele vira e olha, e aí ele vê o quê? Um cordeiro, como que tendo sido morto. Que coisa maravilhosa. Esse é o ministério de Jesus, é o ministério do cordeiro e o ministério do leão. Ele é poderoso, ele é grandioso, ele tem poder para destronar reis, mas ele se apresentou aqui como um cordeiro. E é o ministério do cordeiro, muitas vezes, que Jesus compartilha com você e comigo. Às vezes nós somos como aqueles seguidores de Jesus, que diz assim, Senhor, o Senhor quer que eu ore para mandar fogo? Eu oro, Senhor, se quiser eu oro, hein? Até ajudo o Senhor orando. Aí Jesus fala, não, você vai lá e vai morrer por eles. Você vai lá e vai amá-los, vai lá e vai ser crucificado, não no sentido de redenção, mas de testemunho agora. Esse é o ministério que Jesus compartilha, o ministério da fraqueza. Que coisa terrível, né, irmãos? É lindo de falar, mas para viver é terrível. É difícil, mas é o que Jesus compartilha com seus seguidores. Filipenses 2, que nos conta assim rapidamente a jornada de Jesus em termos de fraqueza e poder, dá aquela escadinha para baixo e depois a subida. Tende em vós, na verdade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Olha a fraqueza, a descida. E é isso que ele compartilha com a gente. Que você e eu não queiramos ser como Deus. Aliás, somente como Deus foi na cruz, né? No sentido de entrega. Mas que a gente confie no poder de Deus. Porque depois disso, Deus deu um nome a ele, soberano, que está acima de todo nome. Deus não vai fazer isso com você, tá? Ele não vai te dar um nome soberano acima de todo nome, não. Mas ele vai dar a graça de restaurar, de refazer, assim como aconteceu com Jesus. A segunda coisa aqui é que Jesus, além de fraco, a coisa piora, porque ele é contado como um malfeitor. É contado assim. Então tem a humilhação física, mas tem a humilhação moral. Ele não serve, ele é um malfeitor. Foi crucificado às 9 horas da manhã, que aqui é como está descrito a hora aqui, né? A terceira hora? A terceira hora, se eu não me engano. E colocaram uma acusação sobre ele. Qual que era a acusação que escreveram aqui, que na minha Bíblia, no verso 26, está em letras garrafais? O rei dos judeus, o rei dos judeus. Né? A gente vai vendo nos outros textos, comparando com os outros evangelhos, que brigaram com Pilatos, né? Para não escrever isso. Né? Não, escreva que ele diz que é o rei dos judeus. Eu acho que Pilatos já estava meio bravo, falou assim, o que eu escrevi, né? E assim, deixa assim. E foi escrito em grego, em aramaico e em latim. Como quem diz, a quem interessar possa, esse homem é o rei dos judeus. Essa foi a acusação que foi feita a ele. Uma acusação verdadeira, com certeza. Mas mais importante ainda, é que ele foi contado como um malfeitor. Contado como um malfeitor. A palavra malfeitor aqui, no original, não se refere necessariamente a um bandido. É uma palavra dada a qualquer pessoa que falasse contra o governo. Olha aí que beleza, hein? Que palavra atual. Qualquer pessoa que fosse contra o Império Romano era considerado mal. Gente, eles crucificavam dissidentes políticos, pessoas que não estavam gostando da coisa, gente que falava mal de César. Todo mundo, era malfeitor. Então, nos dá a entender que até os que foram crucificados do lado de Jesus, nós não podemos condená-los abruptamente,
falar, não, de fato, eram grandes bandidos. Eu já ouvi gente dizendo, não, esses aí eram terríveis. Não sabemos, não sabemos. Pode ser que fossem. Mas a crucificação era dada a muitas pessoas, inclusive ao Rei dos Reis, né? O Rei dos Judeus. E ali ele é considerado um malfeitor. Lá em Gálatas 3,13, fala que ele se tornou maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E o maldito está escrito em Deuteronômio 21, 23. Jesus foi considerado um malfeitor. Ele foi amaldiçoado, ou seja, moralmente, a sua reputação foi jogada no chão. E no verso 28, o Marcos está dizendo, cumpriu-se então a escritura que diz, com os malfeitores foi contado. Essa é a questão. Aquele que foi humilhado na sua carne, no seu físico, foi humilhado na sua reputação moral, e você já pode fazer a conexão. E aí, o que resta para nós? Jesus olha para os discípulos dele e fala assim, olha, se fizeram isso ao Senhor da casa, imagine o que pode acontecer com os seus servos. É assim, o ministério do Cristo crucificado, que é compartilhado comigo e com você, é o ministério daqueles que vão lá e se humilham. Estão dispostos a serem tratados como malfeitores. Talvez já tenha acontecido com você, por conta de você fazer a coisa certa, por conta de você testemunhar de Jesus, você de alguma maneira ser rebaixado, de alguma maneira você ser, colocado como alguém que está errado. Isso pode acontecer e talvez vai acontecer cada vez mais. Mas a sua decisão não é se você vai ser humilhado ou não. Quer dizer, se você negar Jesus, pode ser que não seja, né? Mas ao ficar firme, sua decisão não é se vão aceitar ou não. A sua decisão é se você vai ser fiel ou não. Essa é a sua decisão. Se você vai ser fiel ao Cristo crucificado, que foi contado como malfeitor, e que pode ser que você seja também rebaixado, alvo de mentiras, de calúnias, como foi o caso de Jesus. Outras calúnias, aliás, que nós vamos ver aqui ainda mais profundas. Quando a gente fica firme com Jesus, a gente é cuidado por Ele, mas a gente toma para nós algo do compartilhar do ministério de Jesus. Isso é bom, isso é maravilhoso, mas há sofrimentos, há dificuldades. O Paulo, quando escreve aos Coríntios, lá em 1 Coríntios 4, ele fala assim, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Então, e aí ele diz ainda, e requer-se dos despenseiros, que cada um se ache fiel. Não se requer dos ministros e dos despenseiros que eles sejam grandes, que eles sejam famosos, que eles sejam conhecidos, que todo mundo aceite a palavra deles. Não se requer que eles falem bem, que eles sejam persuasivos, que sejam ricos, que sejam bonitos ou qualquer coisa do tipo. Mas requer-se dos despenseiros que eles sejam achados fiéis. Essa é a nossa conta, hein? Mesmo sendo contado como um malfeitor, mesmo sendo rebaixado por amar Jesus. A terceira coisa que acontece com Jesus aqui, a partir do verso 29, é que as pessoas começam a zombar dele. O Jesus que foi apresentado como fraco e como malfeitor, agora é o Jesus blasfemado também. No verso 29, fala que os que passavam por ele blasfemavam, meneando a cabeça. Menear a cabeça já é chato para nós, né? Quando você está falando alguma coisa, alguém está assim, ó, né? É ruim, mas naquela situação era pior ainda, que era um sinal cultural de rejeição. Eu não sei o que seria hoje para nós, né? Alguém fazer algum sinal para você, algo do tipo, mas era uma maneira de demonstrar claramente a rejeição. E aqueles que estavam ali blasfemavam dele, dizendo assim, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edifica, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Eita, que coisa, hein? Jesus até, olha só, a acusação de malfeitor dele era certa, porque ele de fato era o rei dos judeus, e agora até a blasfêmia que estavam fazendo para ele estava correta. Esse povo aqui era tão limitado que eles não conseguiam nem de fato mesmo, não conseguiam xingar Jesus de verdade, porque ele estava falando uma coisa que era verdadeira. Você que derruba o templo e edifica em 3 dias, por que você não faz isso agora? Por que você não salva a si mesmo? O que isso quer dizer, gente? Bom, Jesus, numa das suas discussões
contra, não sei se foi os fariseus ou os mestres da lei, Jesus falou que ele faria isso, que ele poderia derrubar o templo e reedificar em 3 dias. E é óbvio que nós hoje sabemos, na época não se sabia, né? Ou eles não entenderam, mas é óbvio que nós sabemos, Jesus estava falando sobre não o templo de pedras construído lá em Jerusalém, mas o templo que era o corpo dele, que representava a presença de Deus. Esse era o templo de fato. E aí Jesus vai dizer que ele pode ser derrubar e reconstruir, porque ele iria morrer, depois de 3 dias ele iria ressuscitar. E agora ele está sendo crucificado, estão dizendo assim, você disse que derrubava o templo em 3 dias e reconstruía ele. Eu derrubava e edificava em 3 dias. Mas sabe o que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo exatamente isso. Até na blasfêmia, as pessoas estavam dizendo que ele estava certo, mesmo sem saber. E elas diziam, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Você salvou os outros? Você diz isso? Por que você não salva? Você diz que derruba o templo, então por que você não se salva primeiro? Era essa a figura de Messias que todo mundo esperava. Essa é a figura de Messias que o mundo ainda hoje espera. Qual? O Messias que vai ser muito potente e poderoso aos olhos humanos. A figura de salvação que as pessoas têm é uma só, é salva-te a ti mesmo. Uma só. Qual que é essa salvação? É a salvação do conforto pessoal. Se você é bom, salve-se a si mesmo. E as pessoas não estão usando esse linguajar, mas se pudessem descrever, elas diriam algo desse tipo. Olha, o que eu estou tentando fazer é me salvar, salvar a mim mesmo. Na melhor das hipóteses, no máximo a minha família. Mas eu estou tentando me salvar todas as vezes que eu tento fazer um negócio, que eu tento me cuidar, ou que eu tento ir fazer algum estudo, sempre avisando assim, eu quero me salvar, me salvar. E quando a coisa vai ficando mais apertada, cada um vai ficando mais egoísta, né? Tanto é que eu acho que eu já comentei com os irmãos, que alguns estudiosos têm percebido que as pessoas do mundo hoje, isso pode chegar até em nós de maneira indireta, mas as pessoas, como elas pararam de crer na eternidade, culturalmente não se fala mais sobre céu, nem inferno. Aliás, isso é até meio ridicularizado, dependendo do lugar que você for compartilhar. As pessoas pararam de crer na eternidade, mas elas ainda sabem que a vida delas é finita, que a vida aqui vai acabar. E aí precisa haver algum tipo de salvação. Em que sentido? De ter algum propósito de vida, alguma continuidade. E aí as pessoas têm colocado essa esperança de continuidade da vida nos filhos. Interessante isso, né? Coloca nos filhos, por quê? A hora que eu morrer vai estar meu filho aí, pelo menos ele vai levar meu legado, meu sobrenome, que seja, minha história, né? Mas está todo mundo, essa é a questão, todo mundo está tentando se salvar. E a única coisa que Jesus não fez aqui, e ele podia, era salvar a si mesmo. Que coisa maravilhosa, né? Jesus sendo blasfemado, sendo cuspido, sendo injuriado, ele estava fazendo, sabe o quê? Estava desmoronando o sistema de dentro para fora. Eu não vou salvar a mim mesmo, porque quando eu fizer isso, eu vou prover salvação para os outros. Ele já tinha explicado lá em Marcos 8:35. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a encontrará. Esse é o mecanismo do reino de Deus. Qual? Não salvar a si mesmo. O mecanismo do reino de Deus é entregar-se ao Senhor, que pode salvar as nossas vidas, que pode nos transformar. E a quarta característica aqui, Jesus foi blasfemado e agora ele foi abandonado. O verso 33 diz que quando chega a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lema sabachthani. E Marcos vai traduzir isso, porque Marcos está escrevendo provavelmente aos romanos. Então, quando ele escreve em aramaico, ele tem que traduzir. Eloi, Eloi, lama sabachthani, que aí ele explica, né? Traduzido é Deus meu, por que me desamparaste, né? Essa é a única vez neste evangelho que Jesus não se refere a Deus como Pai. Ele está, claro, citando um texto da Bíblia. Talvez você se lembre ou você saiba que ele está citando Salmo 22:1.
Deus meu, por que me desamparaste? E de fato, quando nós oramos esta oração, nós estamos orando o nosso sentimento de abandono. Mas Jesus foi o único que fez essa oração, tendo sido de fato abandonado por Deus. O Timothy Keller diz que o único ao qual a obediência gerou o abandono de Deus foi Jesus. Mas ele foi abandonado para que você não fosse. Ele foi abandonado lá no Gólgota, lá no monte do lixo, ao redor do lixo, né, o monte da caveira, para que eu e você não fôssemos abandonados. 2 Coríntios 5, 21 diz que Deus o tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você percebe, irmãos? Jesus foi abandonado pelo Pai para que ele pudesse prover salvação a nós. Isso não dá para aplicar nem para a sua nem para a minha vida. Porque você pode ter certeza, e por causa do abandono de Jesus, você não vai ser abandonado. Porque Jesus foi abandonado pelo Pai, você não vai ser abandonado. E talvez você esteja se perguntando, por que ele foi abandonado? Por que ele fez de tão grave assim que ele foi abandonado? Deus é o Deus de amor, é o Deus que olha para Jesus no batismo e diz a frase que é o maior fundamento de um pai para um filho. Você é o meu filho amado em quem muito me alegro. Deus fala isso para Jesus no batismo. E agora ele o abandona. Por que ele foi abandonado? Porque ele estava carregando sobre ele todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. E Deus não coaduna com o pecado. É muito interessante pensar isso, né? Como que aconteceu o Deus Pai e o Deus Filho, mas esse foi um momento específico para que a gente pudesse ter os nossos pecados carregados na cruz do Calvário. Essa é a questão. Jesus foi abandonado e também foi vítima da crueldade humana. Ali no verso 36, diz que um correu para embeber uma esponja em vinagre, dando ele para beber, né? Quando ele não quis, as pessoas disseram, deixa, vamos ver se Elias vem tirá-lo. O que Jesus passou foi um profundo abandono, a tal ponto das pessoas nem entenderem o que ele estava passando, nem entender o que Jesus estava passando. Porque eles achavam que, no final das contas, quando Jesus estava sendo crucificado, eles achavam que Jesus tinha se enganado. Olha, Jesus, ele achou que ele era o Messias, mas aí, é uma boa lição para todo mundo que quiser ser Messias, todo mundo que vem falar aí contra Roma, está vendo aí, mais uma lição. E é bom mesmo que aí os outros vão ficar com medo e não vão tentar fazer a mesma coisa. Jesus foi abandonado porque ele não foi entendido. E sempre que eu olho para a cruz, eu me lembro dessa ideia de abandono como algo para nós. Por vezes nós somos ou nos sentimos abandonados, no sentido de que ninguém nos entende, ou ninguém pode entrar na minha dor. Mas o único que sofreu sozinho, sem ninguém entender, foi Jesus. O único que ninguém entendeu. E porque ele passou por isso, agora ele entende. Porque ele passou pelo abandono severo do Pai e de todas as pessoas. Gente, no mundo, ninguém, na hora que Jesus estava sendo crucificado, entendeu isso. Você tem ali algumas mulheres que acompanharam Jesus. As mulheres aí, olha que bênção, né? Elas estavam próximas a Jesus. E elas ficaram perto dele. Tudo bem, mas ainda assim elas não sabiam o que estava acontecendo. O único que sabia, de fato, era o Pai e o rejeitou naquele momento. Por quê? Ele sabe o que é ser abandonado, ele sabe o que é não ser entendido. Então ele consegue entender o nosso sofrimento, as nossas lágrimas, e isso é maravilhoso para nós. E aí, no final do abandono, no final, ele expira, e ele dá um grande brado, e morre, né? Deu um grande brado e expirou. Nós sabemos por outros textos dos evangelhos, que ele fala o famoso tetelestai, né? Está consumado, e assim ele dá um brado, que está completo, a obra está perfeitamente feita. Jesus exclamou isso e expirou. Depois que ele morre, aí a obra está completa. Depois que o Jesus fraco, o Jesus malfeitor, o Jesus que é blasfemado, o Jesus que é abandonado, expirou, agora a obra está completa. E a gente vai ver um pouquinho do que aconteceu aqui. Você percebe que tem muitos detalhes, né? Mas tem algumas coisas que eu quero frisar com você.
o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e um centurião testemunhou de Jesus sobre como ele era o Filho de Deus. Sabe o que aconteceu? Agora o Jesus abandonado, o Jesus fraco, o Jesus blasfemado, todos percebem que ele é o Jesus, Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, crucificado, deixado de lado. As pessoas não entendiam, mas agora um centurião romano passa a entender. O primeiro sinal da vitória é o véu do templo que se rasga, é a prova de que foi rasgado de alto a baixo. E o que isso quer dizer para a gente? Bom, quer dizer que o véu que separava, que estava entre o santo e o santo dos santos. Talvez você se lembre da constituição do templo, que representava a presença de Deus. Então tinha o átrio, onde ficavam as pessoas de modo geral, especialmente os homens. Tinha um local santo, que ficavam os sacerdotes, fazendo sacrifícios. Mas tinha um local santo dos santos, que no dia da expiação, o povo judeu, no seu calendário, tinha um dia do ano chamado Dia da Expiação, que era tipo o Natal para nós, tá? Era o dia para eles. E naquele dia o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava no Santo dos Santos e fazia o sacrifício a Deus, para que Deus recebesse todas as orações do povo judeu. Aliás, tem um detalhe que eu acho interessante, irmãos. No Antigo Testamento, a gente sempre diz, especialmente quando está ensinando, quando a gente, por exemplo, está ensinando Isaac, ou criança, de modo geral, a gente fala assim, não, é que antes de Jesus morrer na cruz, tinha que ter o sacrifício, senão Deus não ouvia a oração. E um dia eu me peguei me perguntando, mas espera aí, se Deus não ouvia a oração sem o sacrifício das ovelhinhas, como que Ana orou no templo? Ana não fez um sacrifício. Como que Davi orou na caverna? Mas será que ele fazia um sacrifício para orar? Não, não era isso. É porque as orações do povo de Deus estavam resumidas no sacrifício que era feito naquele dia, no dia da expiação. E diz que quando o povo estava firme com Deus, que em outros momentos eles não ligavam muito, mas quando estava firme com Deus, era uma espécie de tensão no dia da expiação. Tipo, quando vai ser para escolher o Papa, que está todo mundo vendo e assistindo, ver quando sai a fumaça. Eu acho que era aquela tensão, assim, todo mundo lá em Jerusalém, porque o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos, iria fazer o sacrifício. Se Deus aceitasse aquele sacrifício, Deus estava aceitando as orações que foram feitas a ele pelo povo de Israel. Entendeu? Você fez a oração lá na sua casa, mas ela depende da aceitação de Deus sobre aquele sacrifício. E aquele local santíssimo, ou Santo dos Santos, era separado por um véu. E agora esse véu se rasga de alto a baixo. Ele é rasgado, ou enfim, cortado de alguma maneira miraculosa. Quem rasgou aquele véu? Claro que foi Deus, para mostrar o seguinte: agora você e eu temos livre acesso ao local santíssimo, ao Santo dos Santos. A presença manifesta de Deus. Isso não quer dizer que você vai ter todas as vezes e todas as horas experiências. Não é essa a questão, mas que Deus pode te ouvir. Deus ouve as suas orações. Sabe por quê? Porque o sacrifício do dia da expiação foi aceito. Mas não o sacrifício de um cordeiro que durava só aquele ano. O sacrifício do cordeiro perfeito. Porque por sangue de touros e bodes, diz lá Hebreus, não se pode fazer uma expiação completa. Era apenas uma espécie de remover a culpa diante de Deus. Imagine uma fumaça que vem subindo e você bate assim e a fumaça sai um pouco, depois volta, Essa era a ideia. Mas com Jesus a fumaça acabou. Com Jesus o pecado foi retirado diante de Deus e foi jogado em Jesus. É por isso que você e eu podemos orar ao Senhor. Por quê? Por causa do sacrifício dele. E por conta disso, o centurião que estava na frente dele viu o modo que ele morreu. E o centurião disse: este é o Filho de Deus. Sabe quem se autodeclarava Filho de Deus naquela época? Sabe quem? César, o imperador. O centurião que estava trabalhando para César, porque ali ele era o representante do Império Romano. Quando ele fala isso, gente, ele está colocando a cabeça dele à prova. Ele está querendo dizer assim: agora tem o verdadeiro Filho de Deus. Nas coisas históricas, diz que César, quando morreu, foram atribuídos a ele, alguns desses imperadores, algumas estrelas. Então viram que tem uma estrela no céu, de fato aquele lá deve ser o César Augusto.
Sabe, alguma coisa assim. E agora vem o centurião e diz assim: esse aqui é o Filho de Deus. Gente, ele está em Jerusalém, ele está no interior do interior. Ele está num local esquecido por Roma. Hoje em dia a gente chamaria isso um buraco. E lá naquele local, ele olha e testemunha que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para a cruz, a gente fica constrangido a declarar a verdadeira natureza de Jesus. Ele é o Filho de Deus, em grandeza, em poder, em maravilha, em misericórdia. E até as mulheres que estavam ali ao redor servem de testemunha. O testemunho dessas mulheres, que depois vão testemunhar sobre Jesus até da sua ressurreição, não servia na época como testemunho válido, mas Deus aceitou o testemunho delas para mostrar que Jesus, de fato, era o Filho de Deus. E essa mensagem, que nós chamamos de mensagem da cruz, é gloriosa. Por quê? Porque o Jesus que foi morto, foi crucificado em fraqueza, foi humilhado, foi rejeitado, é o Jesus que mesmo na morte consegue resplandecer da sua glória. E agora, eu uso das palavras de Paulo, para a gente até ir para o encerramento desse tempo, é que nós somos convidados para que a morte de Jesus esteja em nós. Paulo diz que o morrer de Cristo está em mim. Para quê? Para que brote vida. Na verdade, ele diz assim, o morrer está em mim para que vocês tenham vida. Aí eu aprendo mais uma coisa com Cristo crucificado. Que eu que quero ministrar aos outros, e você que deseja ministrar aos outros, você tem que ministrar a partir da sua morte. Ai, que coisa difícil, né? O que eu estou querendo dizer? Não é nada místico não, tá, irmãos? Quanto mais você renuncia a si mesmo, carrega a sua cruz, toma para si o sacrifício de Jesus, como aquele que é a inspiração da sua vida, quanto mais você rejeita os seus desejos mundanos e busca a Deus, mais desta morte ou deste morrer para si, vai fazendo com que o poder de Deus haja em você e através de você. Essa é a questão. Nós ministramos aos outros com aquilo que Deus já trabalhou em nós. E que o sacrifício de Jesus possa trabalhar na sua vida, para que você seja uma testemunha viva daquilo que Jesus fez. Para que a morte de Jesus possa ser também um canal de bênção para a vida dos outros, através da sua vida. Da morte no sentido do seu ego, do seu eu. E eu quero orar com você, para te convidar a colocar diante de Jesus aquilo que está no seu coração e a renunciar aquilo que é necessário, renunciar aquilo que você precisa deixar aos pés da cruz, deixar aos pés de Jesus, tá? Para a honra e glória do Senhor, para que brote a vida de Jesus em você. Às vezes a gente fica se perguntando, Senhor, por que não brota a vida de Jesus? Ou a gente pode usar até outro linguajar. Talvez porque eu estou tentando fazer pelos meus artifícios isso. Quem sabe falta eu me entregar na cruz do Calvário, na cruz da entrega ao Senhor, e deixar que a vida de Jesus brote em mim. Vamos orar? Obrigado, Jesus, pela sua crucificação. Obrigado pela sua morte e ressurreição. E obrigado porque nós podemos olhar para Jesus na cruz e ver a grandeza do Senhor. Pai de amor, eu te louvo, Deus, porque como Jesus ora, o Senhor não demonstrou isso aos grandes, mas sim aos pequeninos. E estão aqui todos nós pequeninos, que podemos olhar para o relato da crucificação, olhar para a ceia do Senhor e perceber como esse ato aconteceu naquele momento, mas transformou o mundo. E como esse ato foi redentor, e nós não podemos copiá-lo, mas foi inspirador, e assim nós podemos seguir as mesmas pisadas. Senhor, se alguém aqui precisa morrer para si mesmo, morrer para o mundo, para o seu eu, na verdade eu creio que todos nós, que o Teu Espírito Santo trabalhe em nossos corações, para que assim o seja, para que a gente ande e caminhe contigo, e possa deixar de lado aquilo que tem nos atrapalhado, como uma bagagem pesada para a nossa caminhada com o Senhor, e caminhar prosseguindo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.